Módulo de um número complexo. Quando nós representamos graficamente um número complexo, nós fazemos o seguinte: marcamos no eixo da horizontal o eixo da parte real, o coeficiente da parte real, que num número complexo generalizado é o A. Marcamos no eixo da parte imaginária, que é o da vertical, a parte imaginária, que é o B. Com esses dois valores, nós marcamos esse ponto M. Com essas duas coordenadas A e B, nós marcamos o ponto M. Esse ponto nós dizemos que é a imagem do número complexo A mais BI. Quando nós fazemos isso, nós desenhamos um triângulo retângulo. Essa distância do centro do sistema, do ponto 00, até o ponto M, que é a imagem do número complexo, nós dizemos que é o módulo desse número complexo, tá? E nós representamos com essas duas barrinhas aqui. Então, se eu ver um Z com duas barrinhas, eu já sei que é o módulo do número complexo Z. Eu tenho o número complexo Z, A mais BI, a parte real, BI, parte imaginária. As coordenadas do ponto M são AB, né? E aí, se eu aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo que se forma, o que vai acontecer? Teorema de Pitágoras, só para relembrar, é hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A hipotenusa desse triângulo é o módulo de Z, e os catetos são A e B, porque se esse ponto aqui é o ponto B, essa distância é B e aqui é a mesma. Então, vai ficar o módulo de Z ao quadrado, que é a hipotenusa, o cateto A ao quadrado, o cateto B ao quadrado. Eu passo essa potência em forma de raiz e tenho, assim, a fórmula de se calcular o módulo de um número complexo, que é a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Lembrando que quem são A e B são coeficiente da parte real e coeficiente da parte imaginária. E quando eu estou calculando esse módulo, estou calculando exatamente a distância desse ponto 00 até o M. Eu estou querendo saber o tamanho desse segmento que está aqui. Ou seja, o módulo de um número complexo é a distância da origem do sistema ao ponto M, fórmula módulo de Z igual a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Eu tenho alguns exemplos para mostrar a vocês, tanto os cálculos como o gráfico deles. Aqui eu tenho o número complexo Z1 igual a 3 menos 4i. Vou fazer o módulo dele pela fórmula. Módulo de Z1 é a raiz de coeficiente da parte real, que é 3, elevado ao quadrado, mais coeficiente da parte imaginária, que é menos 4, elevado ao quadrado. Olha o parênteses quando o coeficiente é negativo, tá? 3 ao quadrado, 9, menos ao quadrado, 3 ao quadrado, 9, menos 4 ao quadrado, 16. Essas potências sempre serão positivas, né? 9 com 16, 25, e raiz de 25 é 5. Geometricamente falando, aqui está o ponto que marca o número complexo Z1. Né? As coordenadas dele são 3 na parte real, tá aqui, e menos 4 na imaginária. Forma esse triângulo retângulo. Os catetos do triângulo são o 3 e o 4, parte reais imaginária. E o módulo é exatamente esse segmento azul aqui, que vai medir quanto? 5, que é o resultado do módulo. Aqui eu tenho outro exemplo do número complexo Z2, que é igual a 3i. É um número que não tem parte real, né? Então, quando eu coloco no módulo, parte real é 0. Só estou colocando para mostrar a vocês, tá? A gente já sabe que 0 ao quadrado dá 0, e quando somar com 3 ao quadrado que dá 9, não vai interferir. Ou seja, esse 0 aqui eu nem precisaria ser colocado. Você pode colocar direto o 9, né? O 3 ao quadrado que dá 9, e a raiz quadrada de 9 dá 3. Interpretação geométrica, o que vai acontecer com um número complexo que só tem parte imaginária quando a gente for representar o seu módulo? Bom, ele não vai formar um triângulo, ele não vai ser inclinado, ele vai ser exatamente em cima do próprio eixo. Porque se não tem parte real, a distância da origem até o número complexo Z2, que as coordenadas dele são 0 e 3, né, porque a parte real é 0 e a imaginária é 3, vão estar exatamente em cima do eixo da parte imaginária, tá? E aí essa distância vai ser 3. Obviamente, a gente consegue visualizar esse 3 com clareza aqui na figura. Então, se o número complexo só tem parte imaginária, o módulo dele vai ficar em cima do eixo imaginário. Consequentemente, se ele tiver só parte real, vai ficar somente no eixo da parte real.
Nesse outro exemplo, eu tenho aqui o cálculo do módulo Z3. Não deu uma raiz exata. Como que a gente faz uma raiz que não dá exata? Fatora o 8, agrupa de 2 em 2. Fatoração de 8 vai dar 2, 2, 2, né? 3 números 2. Como é raiz quadrada, eu agrupei. Esse que está ao quadrado aqui, ó, eu tirei da raiz e ficou 2 raiz de 2, resultado do módulo. Graficamente, as coordenadas são 2, 2, 2 de parte real com 2 imaginária, tá aqui. Ou seja, os catetos do triângulo são 2 e 2, e a hipotenusa, que é o nosso módulo, que é a distância do centro do sistema, da origem do sistema até Z3, é 2 raiz de 2. Outro exemplo, eu tenho agora um número complexo que só tem parte real. Vai acontecer a mesma coisa, só que agora é a parte imaginária, que será zero. Só coloquei aqui para vocês verem o que acontece com ela, mas eu já sei que zero ao quadrado dá zero e quando somar não vai interferir. Então, poderia ter colocado só o 4 ao quadrado, que dá 16, e a raiz de 16 já dá 4, né? Interpretação geométrica, tá aqui, ó, exatamente em cima do eixo da parte real, exatamente o 4, né? O módulo acaba coincidindo com o valor do número complexo. Outro exemplo, aqui eu tenho um número complexo que tem fração e raiz, né? De toda forma, o coeficiente da parte real é menos 1/2, e eu elevo ele ao quadrado na fórmula. O coeficiente da parte imaginária é raiz de 3 sobre 2. 1 ao quadrado, 1, 2 ao quadrado, 4. Raiz de 3 ao quadrado dá 3, né? Porque potência e raiz, um neutraliza o outro. Ficaria 3 ao quadrado, e a raiz de 3 ao quadrado vai dar 3. 2 ao quadrado, 4. Como esses denominadores são iguais, eu posso somar os numeradores. Vai ficar só 4 por 4, que dá 1. E a raiz quadrada de 1. Então, esse módulo dá 1, né? Geometricamente falando, tá aqui o número complexo Z5, as coordenadas dele são menos 1/2 raiz de 3 sobre 2, e o módulo dele é 1. A distância do 0, 0, a origem do sistema, até o nosso número complexo Z5. Último exemplo, tem o número complexo Z6, menos 5, menos 5i. Olha todo mundo dentro do parênteses aqui, tá? Vai dar raiz quadrada de 50, fatora o 50 e agrupo, vai ficar 2 vezes 5 ao quadrado, o que está ao quadrado sai da raiz, 5 raiz de 2, e a representação geométrica desse módulo, desse número complexo. Esse ponto é a representação geométrica do número complexo Z6. Esse segmento de reta azul, que vai da origem do sistema até o ponto, representa o módulo desse mesmo número complexo.